Olá, gente. Hoje nós vamos falar dos órgãos do sentido, na realidade, do nosso sistema sensorial. O que seria de nós se nós não víssemos, não escutássemos, não sentíssemos a textura de uma flor, não sentíssemos o cheiro de uma rosa, o paladar da nossa comida? Todas essas informações são captadas do meio externo e levadas ao nosso cérebro. Na realidade, quem vê, quem ouve, quem sente o cheiro, quem sente o paladar ou percebe o mundo, não são os olhos, o nariz, a língua, a pele, é o nosso cérebro. Os nossos órgãos do sentido apenas captam a informação do meio e a transmitem ao nosso cérebro. Ele sim é o responsável por essa gama de informações do meio ambiente que faz com que nós nos relacionemos com esse meio. Você sabe como é que o cérebro funciona? Então vamos dar uma olhadinha rápida nele. O cérebro humano é dividido em duas metades, o lado esquerdo e o lado direito. O esquerdo pensa. 2 mais 2 igual a 4. O direito pensa. 2 mais 2 igual a 2 patos na lagoa. O lado esquerdo é responsável pelo pensamento lógico e o lado direito pela criatividade. Bem, vocês perceberam? O nosso cérebro, coordenando a função do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, ele é capaz de perceber tudo o que acontece ao nosso redor. Mas como é que esses órgãos captam a informação e mandam até o cérebro? Existem células especializadas para isso. São as chamadas células sensoriais. As células sensoriais, elas podem ser de dois tipos. Aquelas em que o neurônio, ele próprio, é a célula responsável pela transmissão da informação, e células epiteliais do nosso epitélio, que são modificadas para transmitir esta informação ao nosso cérebro. Quando a célula é formada exclusivamente por neurônio, nós dizemos que elas são células neurosensoriais. Quando elas têm origem epitelial, nós dizemos que são epitélio-sensoriais. Mas não importa qual seja a forma anatômica ou fisiológica da célula. Todas elas têm um caminho, levar a informação do meio até o nosso cérebro. Acontece que, dependendo desta informação, nós teremos um tipo de célula especial. Uma célula que vai captar a variação de temperatura, são as termorreceptoras. Aquela que vai captar a alteração da luminosidade, a fotorreceptora. Ou quem sabe, aquela que ao pressionar a nossa pele leva essa informação ao cérebro, a mecanorreceptora. A da língua, que vai captar as delícias do alimento, as quimiorreceptoras. Então, cada célula tem um momento de sua especialização. Ela é responsável por levar uma informação ao cérebro e ele então vai decodificar esta informação. Bem, para que o nosso cérebro pudesse trabalhar de maneira organizada, o nosso próprio organismo dividiu esse caminho de informações em 5 funções sensitivas: a olfação, a gustação, a visão, a audição e ao tato. Vamos falar cada uma delas separadamente para que a gente possa ter, no conjunto, a noção de como o nosso cérebro faz a interpretação dessas informações. Vamos acompanhar. Bem, vamos começar a ver as nossas funções de sentido, os nossos órgãos de sentido, falando do paladar. O que é o paladar? Na realidade, o paladar
é a forma pela qual nós falamos do nosso órgão de sentido, que é a gustação. A função perceptora é a gustação e ela acontece através das pápilas gustativas. O que são? São terminações nervosas existentes na língua que vão transmitir ao cérebro 4 informações básicas: o salgado, o doce, o amargo, o azedo. Acontece que o alimento não é composto apenas dessas 4 informações. O nosso cérebro vai registrar essa informação e vai associar a utilização de uma outra informação, que é a olfação, o ato da gente sentir o cheiro. Mas vamos primeiro olhar a nossa língua como um todo. Vamos observar o que são as pápilas gustativas, para que depois a gente possa fazer a associação com o nosso sentido da olfação. A nossa língua possui terminações nervosas que, ao tocarem o alimento, reagem quimicamente, levando essa informação até o nosso cérebro. Além disso, existem também terminações mecanorreceptoras, quer dizer, que vão ser submetidas à pressão para que a língua funcione também na percepção do tato. Ou seja, o ato de tocar com a língua o alimento informa ao nosso cérebro que existe alguma coisa na boca. Nós temos que ter em mente que o cérebro controla tudo o que acontece no nosso corpo. Porém, ele tem que receber informações das várias partes do nosso corpo. Então, as terminações nervosas existentes na língua captam não só as informações quanto a sabor, mas também as informações quanto à pressão, quanto à presença do alimento. Chegando até o cérebro, ele faz então a coordenação desse tipo de informação. Associar a olfação não é difícil. Por quê? Porque quando nós comemos, quando nós estamos nos alimentando, automaticamente nós estamos sentindo o cheiro do alimento. Mas o que é sentir cheiro? O que é o sentido da olfação? Para que a gente possa entender a olfação, a gente tem que lembrar daquele princípiozinho básico que se fala no transporte da membrana. Lembra da difusão? Ou seja, todo produto, toda substância que tecnicamente tem cheiro, é porque ela emite partículas para o ar. Essas partículas serão dissolvidas no ar e vão penetrar no nosso corpo através das fossas nasais. Ao penetrarem pelas fossas nasais, a região superior das fossas nasais, a chamada mucosa pituitária ou mucosa amarela, vão existir ali terminações nervosas. As partículas tocam a terminação e essa terminação, então, transforma isso em impulso nervoso e leva até o nosso cérebro. Com isso, a gente vai associar a informação da língua e a informação do olfato quando se trata de alimento. Não podemos esquecer que o nosso olfato ele terá a capacidade de percepção de vários odores, independente da sensação gustativa ou não. Você sabia, por exemplo, que o gás, esse gás que a gente usa na cozinha, ele não tem cheiro? Que o cheiro que nós sentimos do gás é colocado artificialmente? Porque se assim não fosse, nós nunca perceberíamos que existe um vazamento de gás. Então a companhia que controla o gás, ela coloca nele um odor, e esse odor só é utilizado no gás. O nosso cérebro, então, ao receber a informação, ele associa o que ele tem gravado na memória com aquilo que ele está percebendo. E aí você sabe que está vazando gás. Com o alimento é a mesma coisa. A primeira vez que você come alguma coisa, o cérebro grava as informações provenientes da língua e do olfato. Junta e registra. Ah, aquele alimento tem esse cheiro. E automaticamente tem este sabor. Não há como dissociar a informação olfativa da informação gustativa. Repara que o ar entra pelas fossas nasais, atingindo a região superior delas. Lá existem células que vão se conectar às partículas, levando a informação até o cérebro. Repare que o próprio alimento vai gerar uma informação por dentro da boca. Quer dizer, além do contato com a língua, o ar ao passar vai
complementar a informação que chega através das fossas nasais. Então, para nós, seres humanos, é muito difícil nós dissociarmos essas duas informações. Mas acontece que nós, seres humanos, pouco ligamos para isso. Na realidade, a gente só faz essa associação quando nós comemos. A visão humana é aquela que efetivamente nós, como seres humanos, damos atenção a ela. Nós, à medida que evoluímos, passamos a desprezar todas as informações provenientes do paladar, né, da região gustativa, da olfação e até do tato mesmo, né? Escutamos bem, mas a nossa visão é aquela que efetivamente dá ao ser humano a noção de mundo, o que não acontece com a maioria dos animais. Lembre-se sempre que nós, humanos, somos considerados os animais mais evoluídos, mas os outros utilizam infinitamente mais as informações olfativas e gustativas do que a gente. Por que isso? Porque a visão do homem passou a ser uma visão tridimensional. O cérebro tem uma região dele que só cuida disso. Tá? Nós temos uma das visões mais detalhistas. É claro que existem animais onde a visão é mais apurada, tem mais distância, consegue, por exemplo, no caso da águia, de animais predadores, focar a caça. Mas nós, a nível de sensibilidade, demos muito mais importância a ela. Quantas vezes você já escutou falar assim, aquela pessoa que é cega, ela escuta melhor, ela tem o tato melhor. Ela não escuta melhor, ela não tem o tato melhor do que a gente. O que acontece é que, como a visão agora não faz mais parte do cotidiano cerebral, ele simplesmente passa a prestar mais atenção às informações provenientes dos outros órgãos de sentido, já que a visão foi definitivamente abolida do sistema cerebral. Mas como é que funciona a visão? A visão, na realidade, é a passagem da luz do meio externo para dentro do olho e a estimulação dessa luz em terminações nervosas fotorreceptoras que transformarão essa intensidade luminosa em impulso elétrico que será canalizado até o cérebro. Na realidade, o que o nosso olho faz é captar a informação, como se fosse uma máquina fotográfica, e transmitir esta informação para o cérebro. A montagem da imagem é uma propriedade exclusivamente cerebral. O olho, na realidade, ele é uma estrutura formada por 3 membranas. A membrana externa se chama esclerótica, é a mais resistente. E quando a gente olha no espelho, é essa parte branca que a gente está vendo. Então, a parte branca, na realidade, demonstra essa região externa do olho. Acontece que quando ele passa pela frente do olho, né, por essa bola colorida, que é a íris, quando a esclerótica passa pela frente, ela se torna transparente, porque senão a luz não passaria para o interior do olho. Essa região transparente da esclerótica denomina-se córnea. Então, a córnea é a área transparente da região anterior do olho, né, da região da esclerótica, que é a membrana que forma o olho externamente. Para dentro da esclerótica, nós vamos encontrar a coroide. A coroide é a segunda membrana, que forma a camada mais interna do olho, que na região anterior, quer dizer, nesse trecho aqui, né, forma a íris, que é a bola colorida, verde, azul, castanho. Na realidade, o olho humano apresenta 9 padrões de coloração para a íris. Então, a coroide, quando chega na região anterior, ela tem um disco colorido, que é a íris. E todo mundo já deve ter prestado atenção que no meio desse disco existe um ponto. Na realidade, esse ponto não é um ponto, ele é um buraco, por onde a luz vai penetrar pelo olho. Esse ponto se chama pupila. E a pupila é um buraco, né, formada por um anel muscular que vai dilatar ou contrair, controlando a intensidade luminosa. Quer dizer, se existe pouca luz no meio ambiente, a pupila dilata, abre a entrada da íris
e a luz penetra com maior quantidade para dentro do olho. Se existe muita luz no meio ambiente, a pupila contrai, fecha a entrada e, com isso, diminui a entrada da luz. Por isso que, de noite, por exemplo, se nós estarmos num ambiente escuro e acendermos a luz, num instante de tempo, a gente não consegue enxergar nada, até que a pupila se contraia, feche e passe a regular a entrada de luz para a região aonde a imagem vai se formar, que é justamente a retina. A retina é toda essa membrana interna formando o olho pela sua região mais profunda. A retina é altamente vascular, né? Ela é muito vascularizada. Por quê? Porque é justamente nessa região, no fundo dela, nesse trecho aqui, que nós vamos encontrar os fotorreceptores, as célulazinhas responsáveis por transmitir a intensidade luminosa em impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser gerado aqui e será levado ao cérebro pelo nervo óptico. Então, a luz bate no objeto, reflete no objeto, passa pela pupila para chegar na retina. Acontece que, como toda boa máquina fotográfica, ela tem que ter uma lente que dê o foco da imagem. E essa lente se chama cristalino. O cristalino, então, é uma estrutura situada logo atrás da pupila. Então, a luz, ao passar pela pupila, tem que atravessar o cristalino. E ele é uma estrutura ligada por músculos ciliares que vão contrair ou dilatar para focar a imagem exatamente neste ponto da retina aqui, onde a imagem vai ser formada. Lá na retina, existem dois tipos de receptores. Um que funciona para o preto e branco e o outro que funciona para a cor. Então, os receptores que percebem a imagem em preto e branco são denominados de bastonetes. Os bastonetes têm uma sensibilidade muito grande, o que permite a gente ver à noite. Mas repara, quando tem muito pouca luz, você não consegue perceber a cor, você vê em preto e branco. Já os cones são os receptores responsáveis pela percepção da cor. A sensibilidade deles é menor do que a dos bastonetes, então eles precisam de uma maior intensidade luminosa. No funcionamento normal, os dois interagem, montando uma imagem razoavelmente boa aqui, que será calibrada no cérebro. Só que existe uma coisa interessante. Quando a luz passa pelo cristalino, a imagem que é projetada no fundo do olho, que é projetada na área sensível da retina, ela é uma imagem invertida. Então, se você está olhando um objeto nesta posição, na nossa retina, ele é montado desta maneira. Quando essa imagem chega ao cérebro, o cérebro corrige essa informação, colocando a imagem novamente na posição. Isso acontece porque a luz, quando passa pelo cristalino, sendo o cristalino uma lente cilíndrica, ocorre a inversão da imagem. Então, qual é a finalidade do olho? O olho vai captar a imagem, projetar essa imagem no fundo, transformar essa imagem no impulso elétrico e levar isso até o cérebro. Mas a natureza fez a visão do homem, como da maioria dos mamíferos, de uma maneira muito interessante. Nós temos dois olhos que montam imagens separadas. Na realidade, o olho direito monta uma imagem, o olho esquerdo monta outra imagem. Essa imagem vai ser superposta, ou seja, uma imagem ficará na frente, a outra ficará atrás, mas com uma simetria tão perfeita que faz com que a gente observe, veja em 3 dimensões. A noção de profundidade é dada justamente porque o olho é capaz de montar esse posicionamento de imagem e o cérebro vai conseguir interpretar esse tipo de correção. Só que, lamentavelmente, as nossas células se desgastam. Elas sofrem a ação do tempo, elas sofrem pela passagem da luz, elas sofrem pela movimentação da musculatura. Isso acaba gerando problemas de ordem visual, porque para que a nossa imagem seja perfeita, ele tem que projetar justamente neste ponto aqui
para que ela seja transmitida até o nosso cérebro. Por isso, nós apresentamos defeitos visuais, momentos em que a imagem se apresentará de forma muito distorcida, que é o que nós vamos falar agora. Bem, vamos observar aqui um olho normal, como a imagem deve ser projetada. Então, olha só, ela vai entrar no olho, atravessar o cristalino e ela será projetada exatamente nesta ponta. Se ela for projetada antes ou depois, a imagem não se tornará perfeita para o nosso cérebro. O que acontece com o olho míope? Vamos dar uma olhadinha no olho míope. A miopia é um defeito visual, olha só, onde a imagem é projetada antes da retina. Como ela é projetada antes da retina, o nosso olho tem que fazer um esforço muito grande para jogar essa imagem para trás. Por esta razão, nós usamos uma lente que vai abrir o raio luminoso. Com isso, ó, vai empurrar o raio luminoso desse ponto para o ponto exato da retina, corrigindo, então, uma falha visual. Ela é projetada antes, a lente, então, é uma lente divergente que vai abrir o raio, jogando o raio para depois. Acontece que se a imagem já joga o raio depois, a lente teria que puxar. É o caso de quê? Da hipermetropia. A hipermetropia, veja, a imagem é projetada depois da retina. Isso faz com que ela seja totalmente distorcida. Na realidade, né, essa imagem projetada depois da retina, isso é abstrato. É como se ela estivesse sendo colocada depois, ela não consegue ser focada no ponto exato. Para isso, nós temos que puxar o raio luminoso. Vamos usar uma lente, então, o quê? Convergente. Ela vai convergir o raio luminoso para o ponto exato da retina. Com isso, corrige a nossa visão. Mas acontece que existem casos que não são nem miopia nem hipermetropia. É o cansaço, é a idade, que à medida que nós vamos utilizando o nosso olho, o cristalino vai se desgastando, a estrutura vai ficando chamada de vista cansada, né? A vista cansada, na realidade, é uma falha de focalização da imagem. Isso acontece naturalmente com qualquer ser humano. Esse fenômeno se chama presbiopia. A presbiopia, então, repara, ó, ora está atrás, ora está na frente. Na realidade, é um problema do cristalino. Então, nós vamos usar uma lente cilíndrica que vai, ó, corrigir esse ponto, colocando a imagem exatamente em cima da retina. Esse fenômeno da presbiopia, ele é normal, porque a idade provoca o desgaste das células. Então, nós, seres humanos, que utilizamos muito a visão, acabaremos, de uma maneira ou outra, nesta situação aqui. Então, nós temos, basicamente, 3 grandes defeitos oculares. A miopia, a hipermetropia e a presbiopia. Vamos ouvir agora uma pesquisa que foi feita com pessoas para elas perceberem o que é não ter a visão. É uma experiência interessante, onde nós temos que prestar atenção na nossa olfação e na nossa gustação. Vamos a ela. Bem, o primeiro vai ser o olfato. Eu quero que você cheire e me diga o que é que tem aqui nesse copo. Produto de limpeza. Ah, não sei, pinho-sol. É um cheiro forte, tipo água sanitária, assim. Forte, ruim. Ah, estranho. Pinho-sol, acho. Vinagre. Acho que é vinagre. Vinagre? Açúcar. Bem doce. Açúcar. Sal? Forte, aham. Pó. Ai, sei lá, o que é isso? Uma pimenta do reino, sei lá, parece. Salgado. Sal. É ruim? É ruim. Amargo. Amarra a boca. Bem, vamos falar agora da nossa 4ª função de sentido, né? No nosso 4º órgão de sentido, que é a audição. Na realidade, a audição envolve uma estrutura muito conhecida com o nome de ouvido. O problema é, a palavra ouvido vem de ouvir. Só que a nossa estrutura auditiva não tem apenas a finalidade de ouvir. Ela está ligada também a uma outra função cerebral, que é a manutenção do nosso equilíbrio. Por essa razão, modernamente, o que nós chamávamos de ouvido, hoje chamamos de orelha. É meio esquisito? É, porque você fala orelha externa,
orelha média, orelha interna. Poxa, uma orelha dentro da cabeça? Meio complicado, né? Mas lembre o seguinte, quando você está falando de orelha, na realidade você está falando de uma estrutura como um todo que tem a função de captar as ondas sonoras e transmitir essas ondas até o cérebro e também captar as informações do meio para que você possa permanecer numa posição de equilíbrio. Vamos olhar a estrutura como um todo. Vamos acompanhar ponto a ponto como é formado o nosso sistema auditivo. A nossa orelha como um todo é dividida em 3 partes. A chamada orelha externa, a chamada orelha média e a chamada orelha interna. A parte mais externa, que você conhece com o nome de orelha, na realidade é o chamado pavilhão auditivo. Ele tem essas voltinhas para captar as ondas sonoras e canalizar as ondas sonoras para dentro de um túnel, né? A chamada tuba auditiva, ou canal auditivo, melhor. O canal auditivo, então, vai transportar essas ondas captadas pelo pavilhão para o interior da orelha. Acontece que à medida que o som trafega, ele vai perdendo a força. Quando chega no final do canal, existe uma membrana que separa a orelha externa da orelha interna. Membrana essa chamada de tímpano. O tímpano, então, vai vibrar e ele vai estar ligado a um conjunto de 3 ossinhos, que são a bigorna, o martelo e o estribo. Então, nós temos 3 ossinhos pequenininhos dentro dessa região ligadas ao tímpano. Qual é a finalidade deles? É amplificar o som. Na realidade, eles funcionam como amplificadores. O som penetrou, chegou aqui meio cansado, ele vai vibrar o tímpano, que vibra o martelo, que vibra a bigorna, que vibra o estribo, amplifica esse som e o som então vai atravessar uma abertura chamada de janela oval para o interior da orelha interna. Acontece que essa região da orelha média, ela é preenchida com ar. E para que a pressão interna seja igual à pressão externa, existe um canal que liga a nossa garganta a essa região daqui, a chamada tuba auditiva, conhecida também como trompa de Eustáquio. A finalidade dela é manter a pressão interna igual à pressão externa. Já aconteceu de você chegar num local muito alto, ou pegar um elevador muito rápido, ou andar de avião, e de repente teu ouvido estala, ele tampa? Isso por quê? Está havendo diferença de pressão entre o meio externo e o meio interno. Aí você engole, mastiga, com isso o ar penetra, entra pela tuba e faz com que as pressões se igualem. É necessário que as pressões estejam iguais para que a onda de som trafegue na mesma velocidade. Quando essa onda sonora atravessa a janela oval, ela vai entrar numa rede de labirinto, a chamada cóclea. Ela vai percorrer esse labirinto aqui, que é preenchido por um plasma. Olha só, hein? Ele saiu de um meio que era o ar e agora entrou no meio líquido. Isso aumenta a velocidade da onda sonora. Ao final da cóclea existem terminações nervosas que vão receber essas informações, transformá-la em impulso elétrico e, através do nervo auditivo, levar as informações até o cérebro. Mas no meio do caminho, olha só, eu tenho aqui a cóclea, né, a região do labirinto como um todo. Eu tenho aqui os chamados canais semicirculares. Eles são importantes para a informação do equilíbrio para a gente. Na realidade, tanto os canais semicirculares quanto o próprio labirinto, né, esse próprio caracol que existe aqui, ele possui terminações laterais que, quando nós inclinamos o nosso corpo, essas informações vão até uma regiãozinha do nosso encéfalo chamada de cerebelo. Com isso, ele consegue corrigir a nossa postura. Existe uma doença chamada de labirintite, que é a inflamação dessa regiãozinha aqui. Quando ela está inflamada, essa informação não chega até o nosso cerebelo e nós perdemos então a noção
de lateralidade, a gente não sabe se o chão está chão mesmo, ele está se deslocando. Enquanto nós estivermos com a nossa visão funcionando, olho aberto, o nosso cérebro consegue corrigir o problema. Mas na hora que a gente fecha os olhos, que a informação visual não existe mais, nós dependemos de um bom funcionamento desse trecho aqui, para que o nosso cérebro saiba exatamente em que posição nós nos encontramos. Então, atente, o nosso sistema auditivo, ele capta as ondas sonoras, transfere até uma região nervosa, vira impulso elétrico, vai até o cérebro e ele então forma o som. Então, nós não escutamos pelos ouvidos, nós escutamos, na realidade, pelo nosso cérebro. Lembre-se, o ouvido capta apenas a informação. O nosso cérebro traduz essa informação. Chegamos, então, à nossa última estrutura do sentido, que é o tato. O tato é a informação transmitida pela nossa epiderme até o nosso cérebro. Nós podemos observar um corte histológico da pele humana. Então, aqui nós temos uma demonstração de como é formado a nossa estrutura epidérmica, né? A camada mais externa, que é a camada de queratina, que é essa que a gente vê aqui. Temos aqui um pelo, né? O cabelo, normalmente, o pelo. A região do folículo pilório, que é onde nasce o pelo. E esses pontinhos aqui, que são as terminações nervosas. Isso pode parecer uma distância muito grande, mas na realidade, esse trechinho aqui da camada externa, da camada queratinizada, que é essa que nós estamos vendo, ele tem décimos de milímetro de espessura. Então, qualquer coisa que aconteça nesta superfície, ela será imediatamente transmitida para a região mais profunda da pele, a chamada derme. E é justamente na região da derme que encontram-se as terminações nervosas responsáveis pela informação do tato. Existe um grupo de terminações denominadas de terminações livres. Essas terminações livres transmitem a informação da dor. Então, na realidade, quando a gente sente dor, é porque alguma terminação livre dessa aqui foi acionada. E com isso, o nosso cérebro percebeu que alguma coisa estava errada. Por exemplo, essas terminações aqui, as terminações de Purkinje, determinam a pressão. Quando altera a pressão barométrica aqui, quer dizer, o ar está pressionando, não é o tato, né? A pressão atmosférica muda, nós sentimos isso, né? Uma sensação de pressão na nossa pele, de força. São essas terminações aqui que vão dar ao nosso cérebro esse tipo de informação. De Ruffini aqui, calor. A alteração da temperatura aqui atrás, né, aqui fora, vai permitir o quê? Que essas recepções aqui aconteçam, mandem a informação através da inervação até o nosso cérebro e ele então possa captar isso e transformar isso em algo palpável, perceptível. Nós temos que entender que o tato é uma das formas mais primitivas da percepção do meio ambiente. Muito importante. Não é por ela ser primitiva que ela é menos importante. E por causa disso, nós fizemos uma enquete onde as pessoas vão ter que usar a sensibilidade do tato para mandar a informação ao cérebro e ele permitir identificar o que elas estão apalpando. Vamos observar. Tinha um algodão, Algodão, palha de aço. Eu acho que é algodão. bombril, Palha de aço. Carpê. um carpê, lixa, tecido, onde que tá o outro? Lã, Áspero. Macio. Viu, gente? Quando a nossa visão não funciona, o tato passa a ter uma importância muito grande. Mas não só ele, né? A nossa audição, a nossa olfação, a nossa gustação, todos os órgãos são importantes para que nós possamos nos relacionar com o meio ambiente. É assim que nós vivemos dentro desse grande ecossistema chamado de Terra. Vamos às dicas de estudo. Dê uma atenção a todos os órgãos do sentido.
audição, gustação, olfação, tato. Veja como cada um deles funcionam e como eles se relacionam a nível cerebral. Lembre-se que eles formam o nosso sentido, eles fazem com que nós percebamos o meio ambiente. Então não adianta você olhar um separadamente, olhe sempre o conjunto. Um grande abraço para todos. Na aula de hoje, estudamos o sistema sensorial, órgão dos sentidos. Vimos cada órgão do sentido separadamente. Vimos como funciona a visão, a audição, a gustação, o tato e a olfação. Vimos que a importância do funcionamento em bloco para a percepção do meio ambiente. Bons estudos! Bem, na minha concepção, colega, é mais importante que o aluno entenda o bloco do que o isolado. É óbvio que a gente deve dar todas as funções em separado, mas é importante para ele entender que os órgãos de sentido funcionam como um todo, para a percepção sensorial geral e não individualmente.